irmãos, mais uma vez, a alegria está aqui com o corpo de Cristo. Nós somos, eu costumo brincar, né? Nós somos todos filhos do mesmo Pai. No nosso corpo corre o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. E sempre uma alegria e um prazer estar aqui com os irmãos. Então, eu trago um abraço lá da igreja onde hoje eu estou congregando e do meu pastor que me abençoou para eu estar aqui hoje. Estou aqui em obediência, né? E uma alegria estar aqui com vocês. Como vocês sabem, minha família serve aqui, né? É parte desse corpo aqui. E eu agradeço muito a Deus todas as vezes, né? Por ter o pastor Isaías, pastora Vera, toda a liderança da igreja, cuidando também da minha família, dos meus familiares aqui. São bênçãos. Sim, eu sou o pai da Valentina, aquela colombiana que ministrou alguns meses atrás a palavra. Tenho certeza que o pastor Isaías brincou, né? Meu pai, se eu não pudesse vir, ele pintava o cabelo de preto. Ele ia fazer muito melhor que eu, pastor. Mas, então, grande é a responsabilidade de estar aqui nesse altar nessa noite. Queria agradecer também meus irmãos aqui que estão aqui comigo, que estão sempre comigo. A gente já caminha junto há muitos anos. O Anderson, Elielson e o Caio, além de excelentes músicos, são homens de Deus, são pais de família e são caras sensacionais que eu os amo, são meus irmãos. Então é sempre uma alegria estar com eles também. Onde eu vou, onde eu posso, eu arrasto eles junto comigo. Quando não dá, a gente não vai, mas quando podemos, a gente está junto. Irmãos, Deus falou comigo algo que eu quero dividir com vocês nessa noite. E antes que a gente leia a palavra, eu quero te dar a oportunidade de você refletir sobre algo muito profundo que eu quero dividir com vocês nessa noite. O reino de Deus e a vida é um reino e uma vida de perguntas e respostas. Você pode dizer comigo? Perguntas e respostas. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa hora? Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler 3 trechos da Bíblia hoje. Quantos estão dispostos a ler a Bíblia aqui nesse lugar? Digam glória a Deus. O primeiro trecho está lá em 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Tá? Então, se você está com a Bíblia analógica, não a digital, você já pode separar 2 Reis 2. E depois você vai lá para 2 Crônicas 1. Nós vamos ler dos versos 7 a 12. E em seguida, bem rapidamente, nós vamos ler Lucas 18, do 35 ao 41. Vamos ler de uma forma bem dinâmica, bem rápida, mas a gente acompanhando e prestando bastante atenção naquilo que Deus quer falar conosco essa noite através da palavra. A palavra ela é suficiente para causar transformação, para trazer a nós a transformação que nós precisamos. E eu quero te dizer uma coisa, eu preciso ser transformado pela palavra. Quantos precisam ser transformados pela palavra aqui nesse lugar? Vamos ler 2 Reis 2, vamos nos versos 8 e 9. Diz assim a Bíblia: Então Elias tomou a sua capa, eu vou ler aqui pela tradução que está da NVT que está aqui. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu assim: O que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em outras versões diz assim: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? Mantenha essa palavra viva no seu coração. Vamos para 2 Crônicas 1. Vamos no verso 7. 2 Crônicas 1, verso 7. Diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser
e eu lhe darei. Em algumas versões diz assim: pede-me o que queres que eu te dê. Em algumas outras versões vai dizer: o que queres que eu te faça. Amém? E diz assim: Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste o rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso com o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém? Amém? E agora nós vamos lá finalizar esse primeiro trecho da palavra, Lucas 18. Nós vamos no verso 35. Lucas 18, a partir do verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te... E ele disse: Senhor, que eu veja. É interessante, durante 3 episódios da história, em 3 capítulos diferentes da Bíblia, momentos históricos diferentes, em contextos espirituais e proféticos diferentes, nós vemos 3 encontros aqui e 3 perguntas são feitas. E a pergunta é a mesma para cada um desses personagens. A pergunta é: o que queres que eu te... É interessante que quando nós olhamos a história de 2 Reis 2, o contexto de Elias e Eliseu, Elias está naquele momento onde ele está vivendo os últimos dias do seu ministério. E até aquele momento, o ministério de Elias era um ministério de muitos milagres. Quantos creem nisso? Quantos veem a Bíblia, leem a Bíblia e atestam que o ministério de Elias foi um ministério de muitos milagres? Amém ou não amém? Ele está vivendo aquele momento e pouco antes do fim do seu ministério, ele chama um auxiliador, ele chama um discípulo, que é Eliseu. E nesse contexto, Eliseu começa a seguir Elias, e é muito interessante quando ele chama Eliseu, que Eliseu abandona tudo e vai atrás dele, sem olhar para trás, sem pensar no que poderia ser, sem pensar nas consequências. E o mais interessante é que Eliseu, quando começa a seguir Elias, Eliseu toma uma decisão no seu interior, dizendo o seguinte: olha, onde Elias estiver, eu vou estar colado nele. O que Elias estiver fazendo, eu vou estar junto com ele, porque eu quero ser alguém como Elias. E deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia não existe nenhuma história, nenhum profeta conseguiu formar um sucessor, a não ser Elias com Eliseu. Nenhum profeta, nem Isaías, nem Jeremias, nem os grandes profetas messiânicos, nenhum profeta na história da Bíblia conseguiu formar o seu sucessor. O único que consegue formar o seu sucessor, profeticamente falando, é Elias com Eliseu. Então tem algo de muito especial nessa história que a gente precisa compreender, entender e absorver nessa noite para a nossa vida hoje. Quem está comigo, diga amém. Eliseu entendeu que ele precisava estar em cada oportunidade junto de Elias. E o interessante
é que se você ler esse 2 Reis 2, esse é o capítulo que Elias está prestes a ser assunto aos céus, ser transladado aos céus, uma carruagem de fogo. E antes que ele seja transladado aos céus, ele faz um último milagre. Sabe qual foi esse último milagre? Ele pega o manto, ele dobra o manto profético, ele toca nas águas, e ao tocar nas águas do rio Jordão, o rio se separa de um lado e de outro, à semelhança do que havia acontecido no Mar Vermelho com o povo de Israel. Olha que interessante, ele toca com o manto nas águas, a água se separa e eles passam a pés secos a outra margem do rio. Esse foi o último milagre de Elias em vida, porque logo depois que ele faz esse milagre, logo depois que ele tem essa manifestação sobrenatural, Elias é assunto aos céus, Elias é enviado aos céus, os céus vêm buscar Elias. Sabe qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Alguém chuta aí? Ele volta, ele rasga as suas vestes, ele pega o manto que ele recebeu de Elias, e ele fala: se o Senhor Deus é comigo, se o Deus de Elias está comigo, que se abram as águas do Jordão. E ele pega o manto exatamente como o seu discipulador fez, toca nas águas do Jordão e as águas se abrem. Guarda isso no teu coração, presta atenção. A unção que você honra é a unção que Deus vai trazer sobre a sua vida. Se você tem um discipulador, se você tem um líder, se você tem um pastor, e você tem, creio que você tem. Se você não tem, por favor, faça isso o mais rápido possível. Honre a vida dele, honre a liderança dele, honre a unção que está mais do que ele, honre a unção que foi depositada sobre a vida dele, porque a unção que você honra é sobre essa unção que você vai caminhar. É debaixo dessa unção, é debaixo desse mover que Deus vai impulsionar a sua vida e você vai frutificar no reino de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E se a gente sai desse contexto de Elias e Eliseu, nós vamos lá para 2 Crônicas 1, para a história de Salomão. E a história de Salomão é uma história assim, ela é desafiadora em muitos sentidos. Se a gente parar para pensar, Davi, a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Amém ou não amém? O ministério de Davi, ou melhor, a vida de Davi como rei de Israel, foi uma vida muito próspera e foi uma vida, vou dizer assim, de muito bem sucedida até um determinado ponto da sua história. E havia algo em Davi que agradava ao Senhor. E esse algo que havia em Davi, que agradava a Deus, era o coração de Davi. Amém ou não amém? Só que Salomão, que era filho de Davi, e sobre quem havia uma palavra que ele seria o sucessor do seu trono, Salomão começa a observar Davi e começa a aprender com os erros, com os acertos e com os desacertos do reino de Davi, para entender que seu pai tinha um grande coração, mas algo lhe faltou durante o seu reinado, e esse algo era algo chamado sabedoria. Se você olhar a história de Davi, Davi era coração, Davi era amor, Davi era desprendimento. É o cara que vai lá, pega a arca, sai correndo, vamos levar a arca para o templo, vamos trazer a arca de volta, vamos para a guerra, vamos vencer o inimigo, cheio de fé, cheio de confiança em Deus. Era o cara que amava a Deus, que fazia canções de amor para Deus. É o maior compositor de salmos, não é? O maior compositor de canções na Bíblia é Davi. Davi era coração, mas em alguns momentos, eu diria nos momentos mais decisivos da sua vida, faltou a Davi algo chamado sabedoria. E diante dessa chance, dessa oportunidade, guarda isso comigo, lembra que Eliseu diante de Elias, ele está em busca o quê? Da oportunidade. Salomão, diante de tudo que ele viu, viveu e ouviu, ele chega diante de Deus, ele está diante de uma oportunidade, porque o próprio Deus, assim como Elias virou para Eliseu e perguntou: o que você quer que eu faça para você? Deus vira para Salomão e pergunta: filho, o que você quer que eu te faça?
E diante dessa pergunta, por isso que eu falei que o reino de Deus e a vida, a nossa vida é uma vida de perguntas e respostas, Salomão podia pedir qualquer coisa. Ele está diante do Deus, mais do que um gênio da lâmpada, ele está diante do Deus eterno, do Deus de Israel. Ele podia pedir qualquer coisa. Mas ele olha em retrospectiva, ele vê tudo que o pai dele viveu, ele vê tudo aquilo que foi construído e destruído dentro do reino de Davi, e ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, eu quero a sabedoria. E ele justifica: olha, Senhor, eu não sei como governar esse povo, eu estou diante de um desafio que é maior do que a mim mesmo. E a história mostra que Salomão era novo, era bem novo quando assumiu o reino. Ele não era criança, mas ele era muito novo. E ele fala assim: como é que eu vou reinar e julgar? Porque vamos lembrar que nessa época, todos eram reis e juízes. A partir da dispensação de Saul, Deus traz reis e juízes sobre Israel. Ele era rei e juiz. Ele começa a dizer: como é que eu vou julgar esse povo? Esse povo é muito numeroso. A responsabilidade é muito grande. Não é só isso não, existia uma efervescência política e militar em Israel. Vamos lembrar que antes de Salomão assumir o trono, teve 500 revoluções, teve 500 tentativas de tomada do poder à força, inclusive contra Davi, os seus próprios filhos, Absalão e outros que tentaram tomar o poder à força. E aí nesse momento, ele chega diante de Deus e ele pede: para tudo, eu não quero poder, eu não quero força, eu não quero um coração. Olha, que ele poderia pedir um coração como o do pai. Ele vira para Deus e fala assim: não, eu quero sabedoria. E algo que chamou minha atenção, e eu creio que deveria chamar a tua atenção nessa noite, se você ler com calma, com atenção mesmo, com foco, esse texto de 2 Crônicas 1, é que o próprio Deus fala que nem antes de Salomão e nem depois de Salomão existiria um rei com essas características, com essas competências, com esse sentimento, com essas qualidades que Salomão teve. Nenhum rei antes nem depois dele foi mais sábio do que ele, e nenhum rei antes e depois dele foi mais próspero e rico do que ele. A ponto de hoje, né, nos nossos dias, estão querendo resgatar o templo de... É tremendo quando a gente repara que o reinado de Salomão foi um dos mais prósperos reinados da história da Bíblia. Você quer saber aonde se traduzia a sabedoria de Salomão? Não era só na hora de julgar o povo, não. A história mostra que Salomão fez as melhores negociações que existiam na sua época. O reinado de Salomão foi um reinado de paz, sabe por quê? Porque Davi, quando o troço apertava, Davi chamava 50 cavaleiros, 100 carros, ia lá e quebrava o pau com o povo inimigo, e ganhava, porque Deus era com ele. Mas Salomão não. Salomão tinha capacidade de dialogar, tinha capacidade de negociar. O reino de Salomão foi um reino de paz. Israel não viveu debaixo de luta no reino de Salomão. Deixa eu te trazer uma chave de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós estamos pedindo força a Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo ânimo, nós estamos pedindo, 500 mil qualidades, eu estou pedindo prosperidade, eu estou pedindo o livramento de alguma coisa. Quando Deus está diante de nós, Ele quer que a gente peça sabedoria, sabe por quê? Porque sabedoria traz paz. Talvez alguns frutos que a gente esteja colhendo hoje sejam frutos de conflito, falta de paz no nosso lar, falta de paz interior, falta de paz em áreas da nossa vida, porque na hora que a gente teve a oportunidade de responder para Deus o que a gente queria, a gente não pediu sabedoria, a gente pediu algo diferente disso. Não existiu nenhum reino antes, nem nenhum reino depois de Salomão que fosse como o seu reino. E aí corta e vamos para Lucas 18. Bartimeu, quantos conhecem a história de Bartimeu aqui? Bartimeu, o nome Bartimeu quer dizer que ele era filho de um homem chamado Timeu. O prefixo Bar significa que é filho de. Então, se você vê Simão Bar Jonas, é Simão filho de Jonas. Bartimeu
filho de Timeu. E Bartimeu tinha uma história pregressa à sua cegueira. Tem um historiador bíblico chamado Flávio Joséfo, com base nos originais da Bíblia. Flávio Joséfo, ele indica que Bartimeu, ou melhor, Timeu, pai de Bartimeu, ele muito provavelmente foi um dos líderes do exército de Judá na época. E como líder do exército, ele liderou vários motins contra o exército romano que aprisionava Israel, que estava colocando Israel debaixo do jugo de escravidão. Vamos lembrar que na época de Jesus, o que acontecia? Era escravidão. Eles estavam debaixo de uma opressão do reino dos romanos. E quando Timeu se revolta e lidera as revoltas, era muito comum acontecer naquela época o quê? Matar os líderes das revoltas e pegar os filhos ainda numa idade que eles não tinham condição de lutar, ainda estavam na idade de crescimento, e cegar, extrair os olhos deles, para que eles não pudessem crescer e se tornarem guerreiros e se voltar contra o exército romano. Então, muito provavelmente, a história nos mostra que Bartimeu teve possivelmente os olhos arrancados ou queimados, inutilizados. Para quê? Para que ele não fosse como seu pai, alguém que se revoltasse contra o reino de Roma. E essa história levou Bartimeu a muitos anos numa situação de miséria e de humilhação. Repara que ele, quando é encontrado por Jesus em Jericó, à beira do caminho, Jesus não o encontra num lugar de efervescência. Jesus não encontra Bartimeu num lugar do ápice, num lugar bacana, num lugar maneiro. Não, ele encontra Bartimeu na beira do caminho. O pior lugar que existia para estar, meus irmãos, é na beira do caminho. Beira do caminho é lugar de tomar poeira na cara. Beira do caminho é lugar de ser esquecido. Beira do caminho é lugar de perigo. E quando Jesus está passando por Jericó, Jesus não foi para Jericó, está passando por Jericó, ele ouve falar que o Nazareno ia passar por ali. Presta atenção, ele ouve. Tudo que Bartimeu tinha era o sentido da audição. Ele não via. Ele ouve falar do Nazareno. Mas eu quero te fazer uma pergunta. As respostas que Deus quer que a gente dê. Quando ele clama por Jesus de Nazaré? Sabe por que ele não clama por Jesus de Nazaré? Deixa eu te falar uma coisa. Nazaré é um lugar ruim. Nazaré tinha fama ruim. Pensa num lugar ruim aí, irmãos. Só pensa, não fala não, né? Por favor. Nazaré era esse lugar na época de Jesus. A ponto de a Bíblia mostrar que um homem chega muitas vezes e quando ouve falar de Jesus, o que ele fala? Pode alguma coisa boa vir de... Mas quando Bartimeu clama por Jesus, ele clama como? Jesus, filho de Nazaré? Jesus Nazareno? Como ele clama? Por que filho de Davi? Porque ao dizer Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo a linhagem real de Jesus. Ele está reconhecendo a autoridade que estava sobre ele. E mais do que isso, ele estava reconhecendo que ali era o cumprimento da promessa do Messias. Era o Messias que estava diante dele. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Muitas vezes o mundo, as situações, os problemas vão te colocar na beira do caminho. Muitas vezes as pessoas vão tentar te imprensar para um lugar de córnea, um lugar onde você está pressionado, um lugar onde você está derrotado. Mas o que vai definir você não é aonde você está, nem a situação que se abateu sobre a sua vida. O que vai definir é como você vai responder a essa situação. Bartimeu responde à situação dizendo, não é Jesus de Nazaré, não é Jesus depreciado pelos comentários da sociedade, é Jesus filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. E quando ele clama, filho de Davi, ali é o gatilho para que o milagre aconteça, para o sobrenatural aconteça. Quantos creem nisso? Quantos recebem isso nessa noite, em nome de Jesus? Mais uma vez, nós estamos diante de uma situação onde existe uma chance, uma oportunidade,
e a resposta certa abre o coração de Deus para o milagre? Quantos entendem que muitas vezes o que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer de cada um de nós, mais do que a situação, mais do que a circunstância, Deus quer uma resposta? Digam amém. Diga comigo, eu preciso dar as respostas certas, em nome de Jesus. Três momentos, três contextos, uma decisão. A palavra original, eu fui no original, vocês sabem, vocês me conhecem já, sabem que eu sou meio nerd com essas coisas, né? Eu gosto de ir na semântica da palavra. A palavra no original hebraico, para o que queres que eu te faça, é a palavra que é P-E-H, Avsal, A-W-S-A-W, P-Avsal. E o significado dessa palavra, no original, é o que é produzido pela boca. Olha a chave aí. No original, esse verbete, o que queres que eu te faça é P-Avsal, que quer dizer produzido pela boca. Isso aponta para que, quando eu estou diante de uma oportunidade, o que se torna conhecido através do momento que eu abro a minha boca, é aquilo que Deus vai usar como matéria-prima do meu milagre, da minha promessa sendo cumprida. Preste atenção numa coisa, diante de três momentos da história, que esses homens chegam a um ponto de decisão, uma pergunta é feita para cada um deles. Deixa eu falar uma coisa, a todo tempo, todos os dias, nós estamos diante de perguntas. Perguntas são feitas para nós. E todos os dias, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha prestado atenção nisso, mas todos os dias Deus pergunta para mim e para você, o que você quer que eu faça? Ou não está escrito na Bíblia, pedi e dar-se-vos, buscais e me achareis, quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Diante de um ponto de decisão, a nossa resposta revela o desejo do nosso coração. Quando Salomão abre a boca e pede sabedoria, eu tenho certeza que um sorriso se abriu nos lábios de Deus. Da mesma maneira que Ana, quando pede um filho a Deus, ela não está pedindo um bebê para satisfazer simplesmente sua vontade de ser mãe, mas ela está pedindo um profeta para Israel, um juiz sobre aquela nação. Quando Salomão abre a boca e pede sabedoria, ele estava pedindo aquilo que Deus queria que fosse feito sobre o povo. A vontade, o cumprimento da vontade de Deus. Preste atenção em algo muito tremendo e guarda no seu coração. Se você crê que essa palavra é do Senhor, não sou eu não, a palavra que é do Senhor. Guarda no teu coração. Quando o teu interesse, quando o teu desejo está alinhado com o desejo de Deus, quando aquilo que você está pedindo está alinhado com o desejo do coração de Deus, pode ter certeza, Deus vai fazer. Aí você vai me perguntar, Júnior, legal, mas como é que eu vou saber se isso é do interesse de Deus, se é da vontade de Deus, se Deus quer que isso aconteça ou não? É simples. A Bíblia nos diz no livro de Romanos que a vontade dele, que eu conheço através da onde? Da palavra, é boa, perfeita e... Como é que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? Examinando a palavra, conhecendo a palavra, entendendo a palavra, consumindo a palavra. Quando a palavra entra no meu sangue, e eu muitas vezes já não sei mais o que é, sou eu que estou falando ou aquilo que a palavra me disse e eu estou colocando em prática. Alguém vai dizer assim, mas peraí, mas o que? A sua mente está embolando? Você está... Não. É quando eu sou, assim como o apóstolo Paulo fala, transformado, ou seja, não me conformo, não adquiro a forma desse mundo, mas esse mundo começa a ser impactado pela forma de Deus dentro da minha vida. E olha que interessante,
A resposta de Eliseu revela o sentimento de responsabilidade, de consciência. Ele sabia que tinha um legado, ele sabia que tinha um alinhamento com o propósito de ampliar a obra profética que tinha sido feita através da vida de Elias. Eliseu tinha confiança. Deixa eu te contar uma coisa, lá nesse capítulo de Reis, se você ler ele todo, eu não vou ter oportunidade de ler aqui com vocês, senão vira vigília, né, pastor? Deixa de ser culto, vira vigília. Mas se você ler esse capítulo todo, para cada lugar que Elias vai com Eliseu, antes de ser trasladado aos céus, primeiro ele vai para Betel, depois ele vai para Jericó, e por fim ele atravessa o Jordão. São 3 episódios. E ele fala para Eliseu, fica aqui porque eu vou lá, fica aqui porque eu preciso ir lá. Sabe o que Eliseu fala para ele? Não me deixe me separar de você. Não largo, resumindo, em bom português, não largo você por nada, cara. Aonde você estiver, se bobear, agarra na sua perna para você trasladado ao céu junto com você. Estou colado contigo. Estou colado com você, Elias. Aonde você for, eu vou. E é engraçado que por 3 vezes Elias fala assim, fica aqui que eu vou lá. Qual é a resposta comum para um discipulado, para um discípulo, para um discipulador? Obedecer, não é? Eu fico. Não, tudo bem, ele mandou ficar, eu fico. Porque existia uma promessa para ele. Quantos tem uma promessa de Deus aqui nesse lugar? Deus tem uma promessa para você. E a primeira coisa que eu consigo compreender daqui, primeiro, ele não desistiu. Ele grudou em Elias. Segundo, além de grudar em Elias, ele tinha consciência que aquilo só ia acontecer, como Elias mesmo prometeu para ele. Você quer porção dobrada do que está sobre a minha vida? Porção dobrada do meu espírito? Então preste atenção numa coisa, meu camarada. Na hora que eu for trasladado aos céus, você tem que estar o quê? Juntinho comigo. Não foi isso que ele falou? Ou seja, nada está acima daquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Se Ele prometeu, gruda em Deus. Se Ele prometeu, gruda na promessa, gruda na palavra. Se Deus prometeu para você, vai se cumprir. Não é possível, você não crê nisso, né? Eu devo estar falando alguma besteira aqui, pastor, desculpa. Se você crê, vai se cumprir. Olha que interessante. A resposta de Bartimeu revelou que Jesus não era mais uma oportunidade para ele. Sabe o que poderia acontecer com Bartimeu na hora que ele começou a gritar? Sabe o que era costume da época? Infelizmente, naquela época, a pessoa que era portadora de uma deficiência física era menos do que um animal. Menos que um animal. Era considerado mais inútil do que um animal. Poderia carregar uma carga, poderia, enfim, servir de um alimento, uma criação. E sabe o que acontece? Diante da única chance, Jesus, para Bartimeu, era a única chance dele. Jesus era a única chance. Ele falou assim, é agora ou nunca. E era agora ou nunca mesmo, sabe por quê? Porque Jesus estava passando por Jericó pela última vez. Se Bartimeu não dá a resposta certa naquele momento, naquela hora, ele ia ser cego até a sua morte. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Tem milagres que para acontecer na nossa vida, Jesus não pode ser mais uma opção, não. Tem milagres para acontecer, para sobrenatural, para ser desatado na minha vida e na sua vida. Que Jesus tem que ser a única e exclusiva razão de você estar aqui nesse lugar, de você rasgar o seu coração, de você se derramar na presença dele e dizer assim, Jesus, eu já tentei de tudo. Todas as minhas posses, tudo aquilo que eu posso fazer, todas as minhas capacidades, todo o meu intelecto, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu rasgo diante da tua presença e eu digo, olha, eu não tenho mais condição. Se não for o Senhor comigo, acabou. E para Bartimeu, Jesus era a última chance, era a última oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa. Abrace Jesus como sua única, como sua última chance. Não considere Jesus, não considere o reino de Deus como mais uma oportunidade. Vou ali, vou ver qual é.
Vou pedir oração para o pastor, vou pedir oração para o meu líder, vamos ver qual é. De repente, vai, rola, não rola, tal. Para Bartimeu, era tudo ou nada. Quantos aprendem com isso? Algo que me chama muita atenção é o tempo da decisão. Diga comigo, o tempo da decisão. Em todas essas trajetórias, se a gente olhar a trajetória de Eliseu, se a gente olhar a trajetória de Salomão, se a gente olhar a trajetória de Bartimeu, algo precisou acontecer antes para que cada um deles fosse levado a esse ponto de decisão. E talvez você, nós estejamos aqui nessa noite, nesse trajeto, nesse processo, até chegar ao ponto de decisão na nossa vida. E esse processo, esse trajeto, até que a pergunta seja feita a cada um de nós, é o momento que Deus quer trabalhar a minha vida e a sua vida, para a gente saber ter a resposta correta diante daquilo que está diante de nós. Salomão não tinha pergunta correta porque ele era bonitinho, cheirosinho, inteligentinho. Salomão tinha a resposta correta, não é porque ele era mais privilegiado do que os seus irmãos. Não, ele não era nem o mais velho, ele não era nem o primogênito de Davi. Por que Salomão foi mais sábio? Ou soube pedir melhor? Porque ele aprendeu com o processo. Guarda uma coisa no teu coração. Não despreze o processo. Não despreze, muitas vezes, a moenda pela qual você está passando. Tem gente que acha que Deus leva as pessoas ao deserto para morrer no deserto. Não! Deus te levou para o deserto, você está passando por um deserto, você está passando por uma dificuldade. Entenda que esse tempo é Deus trabalhando a sua vida para que você possa ter as respostas corretas. Deus nos revela o desejo do seu coração à medida que nós vamos caminhando com Ele e conhecendo Ele dia após dia. Presta atenção numa coisa, o livro de Eclesiastes capítulo 3 diz que para tudo debaixo do céu tem um tempo correto. Você sabe qual é o maior desafio da nossa geração hoje? É que a nossa geração não sabe mais aprender a esperar. Aí alguém fala, não, isso é coisa de jovem. Coisa de jovem nada. Nossa geração é a geração da internet, banda larga, alta velocidade. Outro dia eu estava lembrando, né? Já vão começar a rir de mim, pastor. Mas eu estava falando para o Felipe que eu, quando voltava da escola, na hora do almoço, eu chegava da escola e tinha um desenho que eu gostava de assistir no Canal 11. Mas para eu conseguir assistir o desenho que passava no Canal 11, eu tinha que chegar, tomar banho, almoçar e esperar até a hora que o desenho passava na televisão. Eu não tinha YouTube para ir lá e ver o desenho na hora que eu queria. Eu não tinha streaming para poder ir lá e ver o Netflix, o desenho, o YouTube, sei lá, o treco que fosse. Eu tinha que aprender o quê? A esperar. Os meus pais, foi pior ainda, era o rádio. E detalhe, às vezes quando queria assistir o programa, ou ouviu, nem assistir o programa que queria, o Biso lá, a Bisa fala, não, vai dormir. Vai dormir, na hora de criança estar acordado, não. A geração de hoje não sabe o que é isso não, irmãos. Aí alguém fala assim, não, o problema é da geração do Lipe, da geração do Bernardinho, da geração Antes da pandemia, como é que a gente tratava coisa de banco? A gente ia no banco, não ia? Entrava na fila, um bando de gente reclamando, né? Coisa maravilhosa, delícia. Depois da pandemia, o que aconteceu? Você só vai no banco debaixo de oração, jejum e muito sacrifício. Antes da pandemia, você queria comer alguma coisa, o que você fazia? Você ia na lanchonete, você ia no restaurante, né? Ia no mercado. Depois da pandemia, pega aí, chama e vai. Então a nossa geração como um todo, hoje não sabe mais esperar nada. E se demora, reclama. E se não acontece no tempo que a gente quer, reclama.
Aí você vai falar assim, não, eu sou muito crente, eu não reclamo. Tá bom, irmãos, então eu estou confessando meus pecados aqui a vocês, porque eu reclamo. Quando a pizza demora, eu reclamo. Quando o Uber demora, eu reclamo. Aí você vai dizer que é muito crente e não reclama não. Tá bom. Irmãos, presta atenção numa coisa. O processo é necessário para preparar a gente para ter as respostas corretas. Quando vocês entendem isso, digam glória a Deus. Colossenses 4, verso 5. Olha que tremendo. Olha que lição. Olha que lição que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente. Colossenses 4, 5. Se você puder colocar para mim, irmão. Diz assim: andai em sabedoria, ou sejam sábios, né, no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as... Para aí. Você sabe qual é um dos males do nosso tempo? É excesso de oportunidade. Quando você tem muito, você não valoriza as que você tem. E essa passagem aqui do apóstolo Paulo, ela continua no verso 6. Vamos ver como é que está a versão ali, eu vou ler a minha versão aqui também. Pode passar para o 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com... para que saibam como... Caramba, olha a chave que Paulo está trazendo para mim e para você nessa noite. Andai em sabedoria, usando bem as A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que aproveitar as oportunidades e saber como responder às oportunidades. Se Paulo não estivesse falando isso, talvez para mim e para você não fosse tão importante, mas quando ele fala isso, ele usa uma palavra aqui, um termo que eu achei muito tremendo, que eu quero dividir com vocês. Ele fala assim: sejam as vossas palavras sempre com graça, ou seja gentil quando você for falar com as pessoas. Seja gentil em anunciar, sejam as obras de Deus, seja no trato com as outras pessoas, porque ninguém vai querer ouvir falar de Jesus de uma pessoa ignorante, de uma pessoa sem educação, de uma pessoa exasperada, irritada, apressada ou indiferente. E mais do que isso, ele fala assim: sejam as vossas palavras temperadas com sal. Fiquei pensando, por que temperado com sal? Porque comida sem sal nenhum, ela não tem gosto, ela não tem graça. A partir do momento que a minha palavra precisa ter um componente, esse componente ele vem da onde? Jesus disse: vós sois e a luz do... Por que Jesus disse que nós somos o sal? Porque nós damos sabor, nós damos gosto. As nossas palavras e as nossas respostas mudam a realidade à nossa volta. A maneira como eu e você, nós respondemos às perguntas que nos são feitas, muda a realidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos, nesse tempo, assumir essa responsabilidade, irmãos, das oportunidades que estão diante de nós a todo tempo, para ter as respostas certas, que vão destravar os milagres, o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Eu quero que você pare agora, o que você estiver fazendo, e pensa comigo. Alguma situação ruim, terrível que aconteceu na sua vida. Não precisa falar não, só pensa. Lembra de um troço ruim que aconteceu. Todo mundo tem uma derrota para contar. Lembrou aí? Lembra qual foi a resposta que você deu antes que isso acontecesse? Qual foi a decisão que você tomou? Não, isso não é para te massacrar, nem para te condenar, nada disso não. É para a gente fazer um exercício muito rápido de entender o seguinte: Deus está nos dando ferramentas e instrumentos para a gente ter as respostas certas todos os dias. E muitas vezes, como o apóstolo Paulo fala aqui, nós deixamos de temperar as nossas palavras, nós deixamos de usar isso com graça, nós deixamos de usar com sabedoria, nós deixamos de aproveitar as oportunidades, e o que acaba acontecendo? Muitas vezes as oportunidades escorrem pelas nossas mãos.
fomos chamados a andar em equilíbrio e inteligência. Diga comigo, equilíbrio e inteligência. Ou seja, aproveitar ao máximo as oportunidades. E eu vou te provar, como a Bíblia mostra, que alguém que é inteligente em saber responder, alguém que é equilibrado, alguém que usa sabedoria, como ele sobressai na sociedade. Você vai conhecer um cara chamado Jesus Cristo, lá em Lucas, verso 2, 46. Lucas, versos 2, 46. Aí você vai falar assim, não, mas Jesus era Jesus, né? Jesus, afinal de contas, ele é o Filho de Deus. Jesus, sobre ele tinha uma unção. Eu não sou Jesus. Jesus aqui era um menino. Lucas 2, a gente está no início do Evangelho de Lucas. Jesus era menos que um adolescente. E olha o que a Bíblia diz a respeito dele. Depois de 3 dias, Maria procurando ele desesperada. Maria falou, cadê Jesus? Onde é que esse menino se meteu? Aonde Jesus está? E o encontraram sentado entre os, ouvindo-os e fazendo-lhes. E olha que tremendo, verso 47. E todos os que o ouviam se admiravam, na minha versão, ou ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas, o que, irmãos? E você vai me falar que as suas respostas não são importantes? Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te dar as respostas certas. Deus quer te instrumentalizar, a destravar o sobrenatural sobre a sua vida, através das respostas que você vai dar. Quantos creem nisso? Eu vi um termo que me impactou demais. E esse termo diz assim, a virada da tua vida. Guarda isso, hein? A virada da tua vida pode estar em uma resposta que você vai ter oportunidade de dar ainda. A diferença entre alcançar êxito, alcançar o sucesso, ser bem-sucedido, ser feliz, ser realizado e não ser, pode estar numa resposta que você ainda vai dar alguma coisa. E por fim, nós estamos terminando. Diz assim: a resposta é construída na inteligência das palavras. Isso vai dizer o seguinte, óbvio, né, Júnior? Claro, né? Como é que a resposta vai ser construída na falta de inteligência, na inteligência inibida? Não vou falar burrice, né, pastor? Inteligência inibida. Não existe, né? Existia lá em Marcos 7, a gente não precisa nem abrir, a história de uma mulher Ciro-fenícia. Quantos lembram dessa história? Ou já leram essa história? Quem que era essa mulher Ciro-fenícia? Era uma mulher cujo filho estava possesso de espíritos malignos, demônios. E essa mulher chega até Jesus, rogando o quê? Que Jesus libertasse a sua filha. Que mãe, que pai, que não quer que o seu filho seja liberto? Porém, ela fazia parte de um povo, que era um povo que vivia em guerra contra os judeus. E era um povo extremamente orgulhoso. E era um povo que oprimia o povo judeu por séculos, séculos e séculos. E ela chega até a presença de Jesus e fala para Jesus o seguinte: Jesus, por favor, liberta minha filha. E Jesus, com muita sabedoria, dá uma resposta que para muitos de nós aqui, a começar por mim, se a gente tomasse uma resposta dessa, talvez a gente virasse as costas e saísse maldizendo. Porque Jesus vira para ela e fala o seguinte: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os... Fala sério. Se alguém vira para você e te chama de cachorro, e olha que eu gosto de cachorro, eu tenho um cachorro lá. Quem conhece aí sabe. Eu gosto do meu cachorrinho. Ele é um cachorrão, né? Mas ser chamado de cachorro, naquele tempo, naquela sociedade, difícil ter uma ofensa pior que essa. Aí você fala assim, como que Jesus chama uma mulher, compara ela com um cachorro, dizer que o pão vai ser lançado para o cachorro? Por que Jesus fez isso? O porquê, se você estudar historicamente
Se você for a fundo, a própria Bíblia explica que existia algo na sabedoria de Jesus para quebrar o orgulho que existia naquela mulher. E mais do que isso, para mostrar que ele veio para os seus, e tendo os seus o rejeitado, ele deu a todos nós que não éramos, nós éramos os cirofenícios, né? Nós éramos os gentios, o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quando Jesus fala isso para ela, ao invés de maldizer Jesus, ao invés de quebrar o pau com Jesus, ao invés de virar para Jesus e falar poucas e boas, como muitos de nós falaríamos, ela vira para Jesus e usa de sabedoria, de inteligência na sua resposta. Ela fala assim: Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Quando ela usa de sabedoria, de inteligência para responder Jesus, naquele momento, Jesus ordena e a filha dela é liberta. Às vezes, irmãos, eu e você, sabe qual é o nosso problema? Qual é a nossa questão? A gente está preocupado com a forma, a gente está preocupado na aparência, está preocupado com o que as pessoas vão achar da gente. Às vezes a gente está preocupado com o jeito que as coisas precisam acontecer para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural seja destravado. Preste atenção numa coisa: Jesus não tem compromisso com forma, Jesus não tem compromisso com aparência, Jesus não tem compromisso com tradição, Jesus não tem compromisso com tradicionalismo, com religião. Jesus é Deus. E ele, quando chega para aquela mulher e fala o que ele falou, e ela responde como ela respondeu, a sabedoria dela na resposta constrói o caminho para o milagre. Quantos entendem isso, digam glória a Deus. E Salomão, que foi um dos caras centrais que a gente estudou aqui nessa noite, que a gente imergiu aqui nessa noite, que a gente mergulhou nele, ele foi talvez aquele que melhor escreveu sobre a sabedoria na Bíblia. Eu, inclusive, quero te desafiar, você essa semana, a ler o livro de Provérbios. Pelo menos começar a ler o livro de Provérbios, porque ali tem lições dos Provérbios de Salomão, que são lições boas e atuais para a gente hoje. Mas olha o que diz a palavra. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é a pessoa que fala muito, tá? Pessoa que blá, 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 blá. É como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, ou seja, quem fala muito, quem dá qualquer resposta, é como se fosse uma espada sendo espetada, mas a pessoa que usa a sua língua de forma sábia é como medicina. Aí, legal, vamos para Provérbios 18, verso 21, olha o que diz a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 15, 23 vai dizer assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Aí, para não ficar só nesses três, vamos num quarto. Provérbios 15, lá no verso 1, no início do capítulo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a... Presta atenção, como você responde vai definir se você vai construir um ambiente de paz ou se você vai construir um ambiente onde você consegue conviver com as pessoas, ou você não consegue conviver. Hebreus 11 diz que pela fé, ao crermos em Deus, o mundo, as estrelas e todas as coisas foram feitas mediante uma palavra. Diante de uma palavra, diante de uma resposta, diante daquilo que sai da nossa boca. Vamos lembrar do P-Avsal. P-Avsal. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Aquilo que sai da nossa boca, poder daquilo que sai da nossa boca, aquilo que é produzido pela nossa boca. Algo está sendo produzido no mundo espiritual hoje, com aquilo que sai da minha boca e da sua boca. Qual é o nosso trabalho em Deus? É entender que a partir do momento que eu escolho no Senhor, ter as respostas corretas, eu estou construindo para mim, para minha família, para todos aqueles que estão ao meu redor, um caminho de milagres. Quantos recebem essa palavra nessa noite?
Eu queria chamar a Marcela aqui. E nesse momento, a gente quer ser muito transparente com vocês, dizer o seguinte: Deus, Ele é um Deus que tem prazer em fazer coisas grandes, em coisas eternas, coisas sobrenaturais. Quantos creem nisso? Você crê nisso de verdade? Eu estou diante de uma palavra que diz que se eu der a resposta correta, se eu tomar a atitude correta, se eu responder da maneira correta, a Bíblia está me dizendo que o sobrenatural vai ser destravado na minha vida, na tua vida. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se existe uma situação, se existe algo acontecendo hoje na sua vida, que você entende que só o sobrenatural de Deus pode resolver, seja uma enfermidade, seja a libertação de um ente querido, seja a conversão de alguém na sua família, seja um milagre que Deus te desafiou e que algo que está queimando no seu coração, algo que hoje muitas vezes não deixa você dormir à noite, seja o que for em Deus. Se você, fica de pé onde você está, pode ficar de pé. Se você tem o desejo de ter um encontro com esse Deus da palavra, não é o Deus do Júnior. Eu não tenho poder em absolutamente nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu trouxe aqui nessa noite, está debaixo da direção do Espírito Santo na palavra de Deus. Mas eu creio que Deus ainda hoje faz milagres sobrenaturais. Quantos creem que Deus faz milagres sobrenaturais? Então eu quero te fazer um convite. Se você puder, e se você quiser, se você crê que Deus pode destravar milagres sobrenaturais aqui nesse lugar, eu vou chamar a Marcela. Deus tem derramado sobre a vida dela uma unção muito especial, em cura, em milagres. Deus tem levado a Marcela para uma escola onde ela tem sido ministrada a respeito do sobrenatural do Senhor. E eles têm experimentado ali milagres tremendos. Tem pessoas, toda semana tem testemunho de pessoas saindo da UTI, tem testemunho de pessoas levantando de cadeira de roda, tem testemunho de pessoas que o marido batia na mulher, a mulher é desentendida com o marido e eles voltam a se entender, voltam a família é restaurada. Todas as semanas tem milagres acontecendo ali. E eu creio que se você entende que é um tempo de Deus, de milagre na tua vida, você deseja milagre sobre a sua vida, eu quero te fazer esse convite em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente com um passo de fé. Você não está dando um passo na direção do Júnior, do pastor Isaías, da igreja, mas você está dando um passo na direção da palavra, daquilo que a palavra diz para você. Você está dando uma resposta hoje que vai construir um caminho de milagre. Você vai estar dando uma resposta hoje que vai estar pavimentando um caminho de milagres. E quem faz esse caminho não sou eu, quem faz esse caminho é o Senhor. Quem abre esse caminho é o Senhor. Quem torna esse caminho possível onde não existe é o Senhor. E Ele é que faz o milagre, é Ele quem faz o sobrenatural. Mas eu quero te dizer uma coisa, para que seu coração seja cheio de esperança. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Porque a Bíblia me diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali Ele estaria. E a Bíblia me diz que aonde houver fé, aonde houver um coração cheio de fé, um coração mobilizado em fé, Deus está nesse lugar para fazer algo sobrenatural, algo tremendo, algo que vai se tornar motivo de testemunhos. Por isso eu quero te desafiar em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora e comece a declarar: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu creio na Tua palavra. Mais do que crer no pregador dessa noite, mais do que crer numa teoria, eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra me diz que Tu és aquele que faz mais do que eu posso pedir, mais do que eu posso pensar, mais do que eu posso imaginar. Comece a abrir a sua boca agora e comece a declarar essa verdade em nome de Jesus. Faz, Ele que faz, né? Nada de especial está em mim, mas aquele que faz, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim e habita em vocês, e tudo que vocês precisam está aqui, disponível para vocês.
Então, coloca o coração diante de Deus e vamos ao encontro com Jesus nessa hora, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que faz todas as coisas. Nós só somos um canal. Amém? Comece a declarar quem Ele é. Jesus é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. O Deus que nos cura está aqui. O Deus que nos sara está aqui. E aquela necessidade que você precisa, coloca diante dele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós honramos a Tua presença aqui. Nós honramos tudo que o Senhor já fez nesse lugar. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. E o Senhor já está aqui na casa. Não depende daquilo que nós sentimos, não depende daquilo que nós fazemos, mas depende da Tua presença, porque é a Tua bondade que faz. O Senhor é bom, a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Os Teus pensamentos para nós são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de nos dar um futuro, de nos fazer prosperar, de nos dar esperança. Senhor, em nome de Jesus, Tu és a nossa esperança. E é nas Tuas mãos que nós colocamos agora a vida de cada um aqui, Senhor. Comece a adorar o Senhor. Eu não preciso impor a mão sobre vocês. É a presença de Deus que está tocando cada um agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 oh, aleluia, oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, em Teu nome agora, Senhor, pedir que o Senhor abra o céu sobre este lugar. Em nome de Jesus, que a Tua unção agora, a Tua glória, Senhor Deus, toque cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui precisando de cura, nós liberamos cura agora no nome de Jesus. Procure a condição que você tem, procure aquela dor que você está sentindo. Em nome de Jesus, eu declaro cura. No lugar de dor, eu declaro cura. No lugar de dor, eu declaro cura. Onde nós precisamos de ressurreição, eu declaro ressurreição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, onde há tristeza, eu declaro a alegria do Senhor agora. Em nome de Jesus, Pai, troca a tristeza agora por alegria. Nós não fazemos parceria com a tristeza, nós não fazemos parceria com o medo. Pai, em nome de Jesus, nós agora anulamos toda a tristeza, nós anulamos todo o medo, nós anulamos toda a dor agora, no nome de Jesus. E nós declaramos cura, nós declaramos alegria, nós declaramos restauração, casamentos restaurados, famílias restauradas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda enfermidade agora, em nome de Jesus eu declaro, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a cura que está em Ti, que nós temos acesso, eu declaro agora, estabelecida nesse lugar, em cada coração, Deus, em cada coração, em cada condição agora, eu declaro no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu libero cura nesse lugar, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele a adoração. Deus, seja adorado neste lugar. Enquanto nós adoramos, Deus, eu creio que o Senhor já está tocando na vida de cada um. Enquanto nós adoramos, o Senhor está derramando cura. Enquanto nós adoramos, o Senhor está derramando refrigério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga aleluia,